sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Crer. E antes de anunciar a convidada de hoje, não esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum novo episódio quando a gente estiver publicado. E falando agora sobre a nossa convidada de hoje, ela é formada em advocacia e recentemente também se formou em nutrição, mas o seu servir aqui nesse mundão realmente é como terapeuta com o método da Louise Hay, que ela mesma vai explicar para vocês da onde surgiu tudo isso. E nós chamamos ela de Teacher of Love, que é a professora do amor. Então hoje nós vamos falar aqui muito sobre amor, autocuidado, autocura. Então seja muito bem-vinda, Giane Araújo. Ai, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Camila. Adorei. Eu que agradeço ter aceitado. Eu sei que sua agenda também é corrida, muitas coisas, muitos projetos. Mas estou muito feliz de te receber aqui, Gi. E não sei se todos, né, que vão estar assistindo a gente já te conhecem, mas eu gostaria que você se apresentasse, né? Quem é a Giane e como que você também ensina as pessoas a se apresentarem, que eu acho que isso é muito importante, né? Fique à vontade. Obrigada. Então, hoje eu me apresento como Giane Araújo. Por muitos anos fui Giane Nunes. Hoje eu sou Giane Araújo, sou Teacher of Love, formada na metodologia da Louise Hay, trabalho com o método da Louise, tanto como terapeuta, como coaching. E aí é uma grande alegria sempre poder passar esses ensinamentos, essa filosofia da Louise Hay, que foi uma pessoa que realmente revolucionou o mundo a partir da história dela. Louise Hay, não sei se você sabe, ela representa hoje a maior editora de livros do planeta, né? Então tudo começou com autoajuda e isso se expandiu. Então hoje a Hay House é a maior editora de livros do mundo. Que legal. E aí, a minha trajetória toda, na realidade, eu comecei advogando, né? Fui formada em Direito e advoguei por muitos anos, por décadas. Aqui em Sorocaba mesmo? Não, em São Paulo. São Eu Paulo. fui para São Paulo fazer a faculdade e lá fiquei. E já comecei fazendo estágio logo no primeiro ano. E aí aquilo foi me encantando. E aí, quando eu realmente me formei numa área, fui trabalhar numa área bem específica do direito até hoje, que é o antitrust, que poucos conhecem. Não conheço. É o direito da concorrência, que preserva exatamente a competição nos mercados. Trabalha com um órgão administrativo, que é o CAD, em Brasília. Então, todo o meu trabalho era ir para Brasília. Durante o período eu ia bastante também para o Rio de Janeiro, porque também tinha uma secretaria de acompanhamento econômico que era no Rio. E eu achava que aquilo era a minha vida, eu era apaixonada pelo que eu fazia, né? Só trabalhei em escritórios para grandes empresas, né? Nacionais e internacionais. Então, eu achava que aquilo realmente era a minha vida. Até que a vida me alçou para um novo lugar, né? Eu queria muito que você falasse aqui pra gente, né? Porque pelo que você, né, me conta, eu conheço a Gi, gente, já há algum tempo, a gente se conecta por muitas coisas que a gente tem em comum, nossa história, inclusive, mas tem muitas coisas que eu ainda não sei sobre você, então eu queria que você contasse aqui. E uma delas é justamente em que momento da sua vida que você teve essa virada de chave, porque hoje eu vejo que o seu estilo de vida é completamente diferente do que era lá em São Paulo, quando você trabalhava, né, nesses escritórios. Então, o que fez, de fato, você enxergar o mundo de outra forma ou começar a buscar coisas diferentes? Na realidade, eu digo que eu fui virada do avesso, né, de ponta cabeça. E se não fosse a vida fazer esse movimento, eu jamais teria tido essa consciência mesmo. Mas hoje eu vejo que realmente era um movimento necessário na minha vida. Onde eu brinco que hoje eu estou vivendo a segunda encarnação na Terra. Porque realmente... Na mesma vida, né? Na mesma vida eu tô vivendo a segunda encarnação, porque se alguém me falasse, sei lá, 10 anos atrás, que eu estaria vivendo hoje, né, em 2015, se alguém me falasse que eu estaria vivendo hoje o que eu tô vivendo, eu ia falar, não, você bebeu, né, tá com algum problema. Então foi muito louco, porque na realidade eu era assim, sempre fui
ultra workaholic. Eu era dedicada a 1000% ao que eu fazia. Eu realmente me sentia muito realizada trabalhando como advogada. Achava que era a minha forma de contribuir para a humanidade, né? Defendendo grandes grupos econômicos, enfim. E aí, o que aconteceu foi que, na época, eu estava casada, já com alguém que eu tinha conhecido desde a adolescência aqui em Sorocaba. Ele acabou indo para São Paulo também depois, a gente ficou juntos. E aí, em 2012, ele pediu a separação. Mas do nada, assim? Não, né? Na realidade, eu até compreendo, né? Porque Você trabalhava muito, né? Eu vivia para todo mundo, Uhum. menos para mim e menos para ele, Entendi. né? E aí, enfim, ele se ocupava de vários serviços, ele trabalhava... Mas ele não te dava nenhum insights, assim, né? Algumas dicas de que você estava perdendo ele? Porque eu vejo isso, né, em alguns relacionamentos. A pessoa vai alertando, fala, ó, tô sentindo sua falta, ó, você não para em casa. Não teve Se uma teve, antecipação ou você tava nem cega? vi. Tava cega. Se teve, eu nem vi, né? Entendi. E aí, enfim, E aí você acha que é normal, né? Ter alguns desgastes, melhora, volta. E, enfim, a gente vivia muito essa situação, né? Sim. Meu relacionamento com ele sempre foi idas e vindas, assim, Entendi. né? De separações, que nem a gente começou a namorar, daí ele pediu... Ah, então já tinha uma certa instabilidade ali, né? Já tinha. Tá. A gente já tinha ido e voltado várias vezes ao longo desses anos todos. E aí, quando ele pediu a separação, mas realmente ali foi um choque para mim, porque eu não esperava isso dele. E aí foi algo que me chacoalhou demais, assim. Que eu realmente questionei o que eu estava fazendo na minha vida. E foi muito louco que ele pediu a separação, com 41 anos eu tava, e com 40 anos, eu no auge da minha carreira, morando numa cobertura duplex, tendo meu próprio escritório na área, ganhando super bem, como nunca imaginei. Com 40 anos eu senti ainda algo, um vazio. Ou seja, você estava vivendo a vida dos sonhos de muita gente, mas você ainda não estava preenchida, né? Eu estava vivendo tudo que falaram que eu tinha que viver, que era o sonho de todo mundo, né? Que era você... Que a sociedade impõe, né? Que a gente tem que viver. todo mundo diz. E aí eu mesma questionava, eu falei, por que eu tô sentindo esse vazio em mim? E eu falava assim, o que eu sentia muito é que eu não tinha... Eu vivia para os outros, eu não vivia para mim. E eu falei para o universo, me ajuda, porque realmente eu não tô sabendo nem por onde começar. Tá. Então, eu me lembro, assim, na minha festa de aniversário, de pedir essa ajuda para o universo. Exatamente um ano depois, na semana do meu aniversário, ele pediu a separação. E, óbvio, na época, eu nem imaginei, né, que isso fosse uma resposta do universo. E assim, gente, eu falo, ó, peça, mas esteja aberta para o que vai vir, né? Porque o universo responde e nem sempre é do jeito que a gente quer ou do que a gente tá esperando. Então, assim, já aconteceu várias vezes comigo também, de eu pedir, a resposta vinha e falar, não é isso que eu quero, não. Mas você pediu, né? E, então, a gente tem que aceitar. Mas e aí, como é que foi para você? E aí, enfim, foi devastador aquilo, né? Tanto é que, assim, em 14 dias eu formalizei a nossa separação, porque eu queria... Você nem tentou reconciliar e nada? Tentei, mas ele realmente estava irredutível. Sim. E aí eu falei, bom, então já que vai ser assim, vai ser, tipo, uma cirurgia imediata, rápida. Sim, e deixa eu te perguntar uma coisa com relação, né, a essa separação aí, porque você falou que você tentou, mas ele estava irredutível. Eu não sei você, mas eu, Camila, por muitos anos, e ainda trabalho isso em mim, eu sou muito controladora, então eu tenho que estar no controle de tudo. E já aconteceu comigo também de eu ter, né, passar por uma separação, onde eu não queria, né, terminar, e a pessoa queria. Eu era super jovem e tal. Mas assim, é horrível quando você não tem a escolha, né? E aí você fala, como assim? Eu perdi o controle? Agora é sério que o outro que decide por mim, né? Então, assim, quando a gente fala de relacionamentos, cada um tem a sua decisão. Então, você também sentiu isso de
caramba, não tenho controle sobre tudo, porque nesse momento você não teve o que fazer, né? Você teve que aceitar ali a decisão dele. Então, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje do quanto eu era controladora. Eu sempre fui muito controladora, né? Então, fazendo um parênteses aí, hoje eu vejo que essa questão do controle está absolutamente ligada à minha dor, né? A minha dor da infância. De eu ter me sentido rejeitada desde bebê. Então, aquela dor, ela me levou para um lugar onde eu senti muito medo de estar sozinha, que eu tinha que me virar na vida, que eu tinha que, de alguma forma, reagir, né? Porque se as pessoas que eu supostamente mais me amavam, eu estava me sentindo rejeitada por elas, eu ia ter que me virar. Eu ia ter que me virar. Então, obviamente, o controle é uma ferramenta de escape, né? Total, de você realmente conseguir monitorar todas as situações. Então, minha vida era toda planejada, era absolutamente controlada. E ele era um dos objetos, né? Um dos que você itens controlava. que estavam sob meu controle. Então, eu jamais imaginei que ele pudesse ter, né? Na época, a ousadia. A ousadia. É bem isso, né? Para quem é controlador, é a ousadia de querer se separar de uma mulher como eu, entendeu? Sim. E aí eu falava assim, como assim? Então, já que é assim, então, obviamente eu me organizei ali com uma colega advogada, com tudo, para fazer a separação instantânea, porque realmente aquilo estava me doendo demais e tudo que eu queria é que ele então fosse embora de vez. E aí ele veio para Sorocaba. Tá. Voltou a morar em Sorocaba, a família dele era daqui e tal, ele voltou a morar em Sorocaba. Bom. E você continuou em São Paulo? E eu continuei em São Paulo. Continuei em São Paulo, né? E aí, focada total no meu escritório e tal, mas vivendo com aquela dor, né? Vivendo com aquela dor e tal. E aí, a vida é implacável, porque se você não tá bem, se você, né? Se a sua vibração realmente é de dor, de angústia, de sofrimento, putz, daí a coisa começa a desandar. Totalmente. E aí, assim, o meu braço direito do escritório pediu para sair. Daí, não passou um mês, a minha braça direita também pediu para sair. Eu falava, puxa vida, e agora como é que eu vou fazer? Então, a coisa começou a desmoronar. E eu já estava desmoronada e eu falava assim, e agora, o que eu vou fazer da vida? Bom, aí, para piorar, uma amiga depressiva, tarja preta, virou para mim e falou assim, Giane, o Zé, que eu casei com 2 Zés, já chego lá. O Zé não vai sobreviver sem você. Você sabe que tem um bar em Sorocaba que é o seu nome, né? Bar 2 Zé. Já ouvi essa piadinha, que eu sou dona do Bar 2 Zé. Eu ainda vou lá para conversar com esses 2 Zés aí. Boa. E aí, eu fui... E aí, eu conversei com essa amiga que tomava, né, depressivo. Falava assim, o Zé tá com depressão. Imagina, ele jamais ia se separar de você. E eu falava, puta vida, calma, mas você tá falando do primeiro Zé? O primeiro Zé. Tá. Aí eu falei, como assim, né? Ela falou, você tá com depressão, ele vai morrer sem você. Aí eu falei, ai, não acredito um negócio desse. Caramba. E assim, às vezes quem tá de fora enxerga coisas que quem tá dentro do relacionamento não enxerga, né? Mas como que foi isso aí? Era exatamente o caso dela, né? Ela, como depressiva, via outro depressivo. E eu não via. Eu achava que, né, era coisa da cabeça dele. Bom, aí... 6 meses depois, eu tomei a iniciativa, falei, não, vou tirar isso da minha consciência, vou pedir uma conversa com ele para ver se a gente volta a conversar, para ver se ele realmente está depressivo ou se ele continua sendo aquele, né, aquele sacana na hora da separação. Bom, e aí, voltamos a conversar aqui lá em São Paulo, ele foi para lá, a gente voltou a conversar e voltamos. Mas vocês já tinham divorciado? Já estava divorciada. E aí? Aí, 6 meses depois, a gente voltou, mas o Zé estava já... Quando a gente separou, ele já estava apresentando os problemas de saúde. Ele já estava com algumas problemas na pele, como inflamações na pele. E aí, quando a gente voltou, o quadro dele tinha piorado. E aí, a gente começou a maratona de exames, de médicos, e aí tudo em São Paulo. Eu falava, não, tem que ser em São Paulo. Mas uma pergunta, sua amiga estava certa? Minha amiga estava certíssima.
Olha só. Certíssima, E a certíssima. gente sabe que o corpo somatiza, né? Total. Não, ele falou pra mim, quando a gente voltou, ele falou pra mim que ele passou assim, ele já estava mal e daí depois que ele ficou sozinho mesmo, daí ele disse que ele viu o inferno. Ele vivenciou o inferno, que ele Nossa. falava que tinha dias que não saía da cama. Então a coisa realmente foi brava, Mas assim, é né? interessante você falar isso aqui, né? Eu sei que você ainda vai concluir toda a história aí, mas assim, o quanto que às vezes a gente julga o outro sem olhar com carinho, né? Sem Uhum, ter empatia. Porque, uhum, gente, depressão é uma coisa muito séria. E não é uma coisa que, né, é fácil de identificar, o médico vai lá dar um laudo e acabou. Às vezes está tão internalizado e às vezes as pessoas que você menos imagina podem estar depressivas. é. Eu não sei se eu já tive depressão ou não, mas já me falaram que uma vez eu estava me ocupando demais e o dia que eu não tive nada para fazer, meu mundo acabou, assim, tipo, não tinha, nada aconteceu naquele dia, mas eu fiquei extremamente mal e chorando e falei, caramba, então, na verdade, não é que eu não estava mal nos outros dias, é que a minha mente estava me sabotando, colocando um monte de tarefas, porque eu sabia que se eu parasse, eu ia Uhum. pensar em coisas ruins. Então eu falei, caramba, eu acho, eu nunca fui diagnosticada, mas eu acho que eu tive depressão por um tempo, logo depois que a minha irmã faleceu, porque eu percebi que eu estava assim, nessa pilha de Uhum. não posso parar, eu quero ajudar fulano, quero fazer esse trabalho e trabalho. Eu tava em 3 empresas ao mesmo tempo. Nossa, Então faz eu falei sentido. assim, né? Falei, alguma coisa tá acontecendo aqui, né? E É, nunca tive diagnóstico, mas eu acredito que sim. é. Mas continuei. É muito esse lugar, né? Porque na realidade a gente acha muitas vezes, que nem eu achava que ele era mau humor dele, né? Uhum, E hoje eu sei que não é natural você estar mal-humorado o tempo todo. Isso uhum, está reverberando, isso é um sintoma de algo que realmente está em desequilíbrio dentro de você, que você não está olhando, não está cuidando. E na época, Xé, eu não tinha a menor ideia, eu achava que era puro mau humor, até porque eu fui criada com pessoas mal-humoradas, né? Eu vivi com pessoas que eram mal-humoradas, clientes mal-humorados. Então, você sim. acha que o mundo é mal-humorado. Uhum, Esse que é o grande louco, que hoje eu entendo tudo isso que tem tudo a ver com os nossos pensamentos, com a realidade que a gente sim. criou. Mas se não, você atrai pessoas mal-humoradas, pessoas com aquele Uhum, mesmo padrão. Então, eu achava que era normal. uhum, Era normal, né? As pessoas falam, ah, a pessoa é bipolar. Na realidade, é exatamente isso. Tem hora que você dá aquele alívio, você tá em paz. Daí tem hora que pegou sim, na doença, pegou no teu ponto, no teu gatilho, você vai estar mal mesmo, sim. né? Enfim. E E aí, aí vocês voltaram, só ele sei que ficou a gente doente. voltou, ele estava doente, e a gente foi passando de médico em médico, tentando descobrir, enfim, depois de muitos exames para tudo quanto é lado, ele ficava louco comigo, porque eu queria que furasse ele em todos os lugares possíveis, fizesse todos os exames que eu queria identificar, porque a doença falava que era ele tinha uma inflamação crônica, e eu falava, não, mas não é possível, tá vindo de algum lugar, né? Naquela mente objetiva, assim, Uhum. lógica, tem algum buraco em você que tá saindo essa inflamação, precisamos descobrir de onde vem. E aí foi procurando, procurando, procurando e nada, e nenhum médico fechava o diagnóstico dele, só sabia que era alguma coisa autoimune, que era essa inflamação crônica, que explodia em tudo, explodia na mão, a mão ficava inchada, ou o pé, ou o olho, e assim ia, né? Era uma loucura. Ele passou por 2 internações, uma delas, inclusive, inflamou a membrana do coração dele. Nossa. Enfim, foi uma maratona. Tanto é que, o que que aconteceu até nesse período, né? Por conta de tudo que tinha acontecido no meu escritório, eu resolvi ser parte de um grande escritório. Então, como eu era uma boutique numa área bem específica, eu fui e vendi, digamos assim, o meu negócio para um grande escritório que queria Uhum. reforçar a minha área dentro dele. Então, tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. A separação, daí logo depois a minha decisão de vender o meu escritório. A gente voltou, mas daí eu fui a primeira advogada do escritório a trabalhar home office, porque eu falei, ó, eu preciso Uhum. ter Precisava dar liberdade de atenção. horário para poder fazer consulta, para poder ir para lá e para cá. E aí a gente ficou nessa maratona. No meio do caminho, casamos novamente. Mentira. Gente do céu. Casamos, em 2014 a gente casou novamente.
Você sabe que você me lembrou minha mãe agora, né? Porque a minha mãe foi engraçada. Ela separou do É, meu pai. é, E aí, aquele trâmite pra tirar, né, o sobrenome, tal, tal, tal. Além do divórcio, ainda teve que mudar todos os é, documentos de novo. E ela não voltou com meu pai. Só que ela foi é. lá e casou com o meu padrasto, que era o irmão do meu pai, que tinha o mesmo sobrenome. Aí ela, eu me recuso a fazer tudo de novo. Ai, gente, vocês também têm cada ideia. Enfim, né? A vida surpreende a gente. Nossa, mas você vê que padrão forte? Não é? Nossa, muito. Mas e aí, vocês voltaram, Aí casaram de voltamos, novo? casamos de novo, né? Então eu casei com meu marido. Daí, 2014, e ele falou que não queria voltar mais para São Paulo de jeito nenhum, que ele queria por causa da doença dele, ele queria realmente ter um outro estilo de vida, que ele não ia voltar, que ele ia ficar aqui em Sorocaba. E eu falei, bom, então meu coração falava, bom, e aí, o que que é mais importante para você, né? Uhum. Falei, eu já estava estabelecida, financeiramente já estava ok. Eu falei, quer saber? Acho que está na hora de eu investir em algo que eu nunca investi. Eu vou investir na minha relação. Eu vou investir numa Uhum. vida mais tranquila. Acho que é aquilo que eu pedi, que de alguma forma está se manifestando agora, né? Numa vida mais equilibrada, mais harmônica, Sim. mais amorosa, né? Acreditar. Eu falei, então Uhum. eu vou investir Até porque nisso. você já tinha perdido uma vez, né? Então. Exato. Então, aí eu falei, não, agora é a hora de eu mudar. Agora, né, não há porquê eu continuar. De Uhum. repente eu posso fazer alguma coisa home office, sei lá, deixa rolar, mas eu vou. Então, o que eu fiz foi ir redirecionando. Enquanto, né, a gente ia buscando a cura da doença dele, eu fui redirecionando minha vida. Aí a gente começou a construir aqui em Sorocaba uma casa dos sonhos, né? Com essa pegada, mais uma casa de campo, blá, blá, blá. E aí, para a gente ficar juntos, para a gente começar uma nova vida. E aí, quando foi em novembro de 2015, eu finalmente tinha terminado lá várias coisas em São Paulo. E eu falei, não, agora já dá para vir morar com você. No final do ano de 2015 já dá para vir para cá. A gente mora aqui, termina de construir a casa, enfim, vai rolando, né? Uhum. E aí, quando foi em janeiro de 2016, ele faleceu. Nossa. Mas descobriu o que que ele tinha? Não, então. O que ele tinha era uma doença autoimune, não fechava quadro, diz que o mais próximo que encaixava seria lúpus. Uhum. E eu, obviamente, na época, eu já tinha, né, eu já era essa buscadora. E eu pesquisei para tudo quanto é lado o que que podia ser feito com esse homem. Para tentar curar ele. Eu falei, não é possível, os médicos não estão achando, deve ter alguma explicação para tudo isso. Uhum. Mas assim, quando você fala que você pesquisou, você estava mais indo pro lado científico ou você realmente já estava indo pro lado Não, eu tava espiritual? buscando qualquer coisa. Não, então eu falo porque quando eu perdi a minha irmã, eu realmente comecei a buscar outras fontes de informação, porque a gente fala, né? É, Quando a gente tem alguém que a gente ama e que a gente quer ajudar, você vai aceita qualquer coisa, né? Você uhum. fala, não, vamos testar, né? E se isso não deu certo, vamos tentar outra coisa. Então você foi em busca de outras Eu alternativas. ficava indignada que a medicina não me dava uma resposta. Tá. Que a medicina não me dizia o que ele tinha. Da onde tinha originado aquilo, onde estava o problema. É, E a gente, assim, né? A gente passou por tudo quanto é médico. Teve médicos que eram só particular, gastavam uma fortuna sobre isso. E eu falava assim, por que que a medicina não me dá uma resposta? Da onde está vindo isso? Não é possível. Porque eu sempre acreditei que tinha alguma resposta. Tem Uhum. algum lugar. Tem que ter uma justificativa para isso. E aí eu pesquisava na internet mesmo. E assim, o máximo que eu encontrei foi que casos de pessoas que tinham mudado a alimentação, que com a mudança da alimentação para uma alimentação natural, sem agrotóxicos, tudo natural, sem industrializados, fazendo uma mudança alimentar significativa, que o corpo tinha desinflamado. Entendi. Outra coisa também que aconteceu nesse final do ano, nessas minhas buscas, eu fui fazer um curso de alimentação natural para pet. Uhum. E durante o curso ela falou sobre o poder de alguns alimentos para desinflamar. E aí, quando eu fui conversar com ela sobre isso, ela me falou também, ela me indicou o Dr. Cícero Coimbra, que é uma referência Sim, eu já no ouvi falar dele tratamento da também. vitamina D, Uhum. né? O quanto que a vitamina D ela é anti-inflamatória.
E, e ela é absolutamente indicada para casos de autoimune. E como eu desenvolvi meu autoimune, meu vitiligo, na separação, você vê como é que foi? Na primeira separação lá, Quando não. ele pediu a separação, Gente, os dois tiveram, então, diagnósticos depois do divórcio. Caramba. total, E porque autoimune, né? é, E, assim, tem muitas doenças que são autoimunes que a ciência explica, né? E muitas terapeutas também trazem isso, que tá tudo relacionado às suas emoções, né? total, 100%. Caramba. É por isso que a gente fala, né? A gente vai entrar mais a fundo ainda aqui, mas a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque senão a gente somatiza isso no nosso corpo. E a gente mesmo se prejudica, nós mesmos criamos essas doenças, né, na nossa vida. Isso é muito triste, porque se a gente não tem consciência disso, a gente também não consegue mudar essa situação. É. E quando você teve, né, essa perda enorme na sua vida, ainda mais, né, por todo o trabalho, toda a mudança que você fez para poder dar uma atenção ali, eu imagino que foi muito doloroso para você, talvez até mais doloroso do que, né, o divórcio em si. Como que foi pra vocês? Porque você ainda não tinha todo esse entendimento, essa consciência que você tem hoje. Então, como que Não. foi pra você lidar com tudo isso? Então, eu sempre fui uma pessoa que, até pelo meu histórico de vida, eu tinha minhas dúvidas em relação à efetividade de Deus. Uhum. Porque eu falava assim, não é possível, com tanta coisa negativa que eu vejo no mundo, até o meu propósito de fazer direito foi porque eu achava que eu podia ajudar a humanidade mesmo. Né? Quando eu era adolescente aqui em Sorocaba, antes de ir para lá, eu me envolvi em movimentos estudantis, assim, políticos, porque eu achava que a gente podia realmente fazer uma mudança na sociedade se as pessoas tivessem mais oportunidades. Então, quando eu fui fazer direito, eu fui também muito com esse propósito de alguma forma ajudar as pessoas. Eu falava, não, eu vou Uhum. fazer direito. Aí eu lembro que quando eu era novinha, adolescente, eu falava, não, eu vou fazer direito. E aí um dia eu volto para Sorocaba e eu vou poder de alguma forma ajudar as pessoas aqui a população sorocabana para que elas possam, né, ter seus direitos garantidos e etc, Uhum. etc. Bom, enfim, de certa forma isso está acontecendo. E aí, quando tudo isso aconteceu, quando o Zé morreu, ali eu falei: bom, agora o senhor me abandonou mesmo. Agora o senhor me abandonou. Porque a sensação que eu tive é que abriu um Grand Canyon debaixo do meu Nossa. pé. Porque eu falei assim: eu fiz tudo aquilo que eu achei que você estava falando para eu fazer. Eu mudei toda a minha vida. Todo mundo me achava uma doida. Como assim, a Giane não vai mais voltar a advogar, não vai estar mais aqui no escritório, não vai mais estar em São Paulo, né? Eu mudei toda a minha vida por este amor, por esta nova idealização que eu fiz da minha vida em Sorocaba. Vi um amor, uma cabana, né? Uma casa, um modelo do campo. E aí eu falei assim, como assim acontece isso agora? Mas eu sempre acreditei numa força maior. É como se existisse uma força além de Deus. Uhum. Porque, né, quando eu estudei no Colégio Salesiano aqui em Sorocaba, parecia que Deus era um cara, Uhum. era um homem que ficava lá. Mas eu sempre acreditei que existiam outras leis, que eram leis que estavam no universo, que Uhum. regulavam toda a vida. E essas leis, eu vivenciei isso muito lá em São Paulo. Porque eu acreditava que, se eu acreditasse, a coisa acontecia. Então, mesmo tendo passado situações, que nem minha mãe morreu enquanto eu estava fazendo a faculdade lá em São Paulo, então eu fiquei sozinha, e mesmo assim eu consegui terminar a faculdade, me virei para conseguir grana, e fui atrás, e consegui um ótimo emprego, e depois eu consegui outra proposta, e não sei o quê. Então, assim, a coisa sempre evoluiu muito bem para mim, as coisas vinham para mim muito fácil. É, E aí era um mundo encantado para mim, o que eu estava vivendo lá em São Paulo. Então, eu acreditava de fato que existia algo que regulava essa energia, não, se eu der, eu vou receber, se eu der, eu vou receber, se eu der, eu vou receber. Mas ali, quando o Zé morreu, eu falei, nossa, calma. Eu falei, bom, existe agora o universo e alguma coisa de bom virá disso. Uhum. Agora, ali foi a minha grande lição de solta, Uau. sai Ó, do seu primeiro áudio controle. hoje aqui. Ou seja, você tinha tudo
pra se revoltar e querer voltar atrás, mas você entendeu que era a tua oportunidade de confiar e soltar. Ali eu tinha que soltar. Ali ficou claro que, tipo assim, você não tem controle de Incrível. nada. Você achou que você ia, de novo, controlar a tua vida, como que ela ia ser. Você planejou exatamente como que ela ia ser em Sorocaba. E aí fugiu completamente, porque tudo era em volta dele. E ele Uhum. saiu de cena, e agora? Mas eu acredito, Gi, que também acontece, né, situações com pessoas que a gente ama por um propósito também, Total. né? Então, assim, não foi uma coincidência, né? Hoje a gente entende que não existe, tudo é providência. Por mais que você fale assim, mas Uhum, Deus queria isso pra ele, uhum, a gente só vai entender talvez mais pra frente. Mas hoje eu sim, entendo que tudo acontece porque tem que acontecer. E ele foi um passo importante na sua vida, né? Ele foi fundamental. fundamental pra você poder ser algo muito maior do que você se imaginava ser aqui nessa terra, né? É, muito, nossa, inacreditável. Então, Que até então eu estava incrível. vivendo a primeira encarnação. E aí, foi muito. Desde então, você nunca mais, né, trabalhou com a parte de advocacia. Não, então, eu fui saindo aos poucos. Tá. Porque daí o que que acontece? É, aonde você coloca a sua energia, aquilo cresce. Sim. E eu já sabia que com este meu movimento de vir para Sorocaba, isso já tinha consciência. Eu Uhum. falei, bom, eu não estou mais dedicada, eu já não quero mais continuar advogando da forma como eu advogava. Porque, assim, a forma como eu advogava era 100%. Uhum. Eu não sabia equilibrar a situação. Eu achava Sim. que eu tinha que estar lá, eu achava que eu tinha que me dedicar ao máximo para o cliente, eu tinha que saber tudo, sobre tudo, eu tinha que estar 1000% disponível. Uhum. Então, eu falava assim, eu não vou conseguir. E para ser uma profissional mediana, eu não vou ser. Então, eu fui realmente, o que que aconteceu? Como eu levei minha equipe toda para lá, eu fui saindo e soltando, porque eu sempre fui muito controladora, eu sempre revia tudo que era feito no escritório, todos os textos do escritório eu revia, Uhum. né? Não tinha uma petição, não tinha uma defesa que não tivesse uma revisão minha. Então, isso também foi um treino para mim, para soltar. Eu tinha uma equipe super qualificada, profissionais excelentes, tanto é que eles estão Uhum. super bem colocados hoje no mercado, porque realmente foram treinados sob tortura, né, de tão exigente que eu era, de tão criteriosa que eu era, mas estão aí, estão super bem. Então, eu fui soltando e daí a minha equipe que estava no escritório, continuou no escritório, hoje são sócios, Uhum. né? Por quê? Porque eles daí foram tocando. Eu falei, e aí, Jane, você não quer? Não, não quero. Você não vai lá, vai ter reunião? Não vou. Você não tem Brasília? Não vou. Não, não, não vou. Não vou, porque eu não é isso mais. Eu preciso realmente mudar. Uhum. Aconteceu né, uma bomba nuclear na minha vida. Agora eu preciso resolver o que eu quero. Se Sim. eu já estava pedindo para o universo me ajudar a sair daquele lugar, como é que eu vou voltar? Eu Sim. sinto que não é por aí. Não sei o que é, mas eu vou soltar e tô me abrindo. Porque Uhum. se eu tiver que viver mais 40 anos, vai ser de outra forma. Sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, nessa mudança radical que você teve na sua vida. Uhum, Porque, primeiro, eu entendo que quando a gente tá em casal, a gente soma ali, né, em muitas questões, inclusive na questão financeira. E aí você perde, né, uma pessoa que seria um parceiro que tá, né, construindo uma nova vida com você. E além disso, você vai deixando, né, de lado ali a sua profissão, que querendo ou não é o que te sustentava até então. uhum. Você sentiu algum impacto ali na parte financeira também ou não? Isso não foi um problema pra você nessa época? Não, não foi. Eu já tinha. Então, eu tive uma carreira assim, Harley, né? Cometa, assim, na minha vida. E aí eu conquistei um patrimônio, uma segurança financeira muito grande. Que bom. Então, eu pude me dar ao luxo de me dar Uhum. esse tempo. E isso é muito importante, Gi. Eu É. tô te fazendo essa pergunta porque eu vejo muitas mulheres Uhum. que continuam se arrastando naquilo que elas sabem que tá destruindo elas, É, simplesmente porque não tem essa segurança, não tem, né, essa confiança de poder recomeçar. é. Então, por isso que é importante a gente falar disso aqui também, né? De como que você foi inteligente de criar essa segurança pra você, porque poderia ser por qualquer motivo, É. né? Esse teu afastamento, esse tempo que você precisava. Então, mas o que que eu descobri, né? Hoje, com o Uhum, conhecimento que eu tenho.
Por que deu tão certo? Porque eu coloquei muita energia lá. Eu realmente me amava fazendo o que eu fazia. Eu sabia que era boa naquilo. Eu acreditava que as pessoas acreditavam no meu trabalho. De forma inconsciente, você já usava as leis do universo a seu favor. Já. Então, hoje a gente sabe, né, que se você realmente faz aquilo que você gosta de fazer, e dá o seu melhor, né? dá o seu melhor, dá a sua melhor energia, se dedica, faz como se você fizesse para você mesma. Na verdade, eu fazia muito melhor para eles do que fazia para mim, né? Mas então, quando você faz isso, e não importa o que você faça, né? Eu fiz isso advogando, mas poderia ter feito isso de outra forma, com qualquer outra profissão. Então, essa é a grande dica. Como ter essa estabilidade? Vá fazer o que você gosta. Porque senão você nunca vai ser. Você vai ganhar aquele saláriozinho básico, mas você nunca vai ter a liberdade financeira que você sonhava, porque você não se permitiu fazer o que você realmente nasceu para fazer. E isso é sufocante. Se você faz isso durante um período, é uma coisa. Se você vai se arrastando nisso, porque as pessoas falaram que você deveria fazer, deveria isso, deveria aquilo, porque dá dinheiro. Quantas pessoas eu vejo? Né? Uau, mais um uau pra você aqui, Que gente. são infelizes. É sobre isso. São infelizes no que fazem. Ah, mas dá dinheiro. Falei, que dinheiro? Dá esse dinheirinho aí, né? Chega no final do mês, você tá lá contando ainda o que sobrou, se sobrou, né? Então, a grande dica é siga o seu coração. Perfeita. Siga o seu coração. Então, legal. Então, mas nossa, você advogava, eu falava assim, mas eu me sentia realizada ali, eu me sentia muito feliz fazendo o que eu fazia. Eu vi o retorno, eu vi os clientes, né? Eu peguei grandes causas, eu peguei a maior causa do CAD na época lá, enfim. E mesmo a gente não ter conseguido o resultado, né, que a gente queria, eu sentia que o cliente tava, tipo assim, puta, Jennifer parceira mesmo, entendeu? Deu sangue dela até o último minuto. Não, e aquilo que você falou também, você acreditava, né, que você era capaz, que você ia conseguir, que tudo ia dar certo. Então, hoje a gente entende isso, né, o quanto que isso influencia nos resultados da nossa vida. E eu falo que eu me conecto muito com você, porque eu também, eu fiquei 10 anos trabalhando, né, em grandes multinacionais em São Paulo, e realmente eu me formei em algo que eu fui buscar, uma coisa que eu gostava de fazer, e eu me dediquei ao máximo em todos os lugares que eu passei. E realmente eu cresci também muito rápido, né? Em 10 anos eu alcancei todos os níveis que eu queria dentro dessas multinacionais. E eu passei por todas as empresas que eu queria passar. Olha. E tem gente que passa uma vida e não consegue entrar numa empresa que sonha, ou num emprego dos sonhos, não consegue atingir uma liderança. Mas eu também tinha essa mesma sensação de, tipo, eu amo o que eu faço, eu tô aqui fazendo o meu melhor. E aí, com o tempo, obviamente, a gente percebe que a gente é muito mais que isso. E a gente consegue fazer muito mais e servir muito mais pro mundo, né? Foi o que eu vivi também nesse momento aí. Mas é muito assim, bacana quando a gente reconhece isso também. Porque eu não falo que eu perdi 10 anos da minha vida. Pelo contrário, eu aprendi. Foi uma escola pra mim. Eu cresci muito, eu sou muito grata. Porque foi isso que me fez chegar até aqui também. Claro. Né? Que é a mesma coisa que você. Claro. Então, durante esse período, o que aconteceu? Depois que o Zé morreu, e eu falei, não, agora eu solto, agora eu largo, vamos ver o que vem. Aí, 6 meses depois, veio o segundo Zé. Esse daí já era daqui? Já era daqui. Ele era de São Paulo, mas estava com a família toda aqui, estava morando aqui em Sorocaba já. E aí, foi muito louco na época para mim, porque... embora eu já tivesse todo esse conhecimento sobre o poder da mente, sobre o universo, sobre, né? Eu fui criada com uma avó espírita, então ela já falava que o pensamento da gente tem poder, que querer é poder. Que então não você já tinha uma sementinha plantada eu ali. tinha uma mentora em casa. Ai, que incrível! Não, minha avó foi uma grande mentora, assim. Então, ela sempre falava dessa parte, né, energética, de você acreditar, de você investir em você. Então, assim, nessa parte eu fui, né, que nem um tubarão. E aí, 6 meses depois eu conheci o Zé Luiz, e o Zé Luiz, ele era cromoterapeuta.
Então ele já mexia com as energias, né? Com as cores das coisas, tal. Que nem aqui a gente está num ambiente altamente, né? De frequência elevada. A luz violeta é uma luz, né? De Aham. Ah, não alta foi à toa que eu escolhi ela. elevação. Eu sei. E, enfim, então eu achei curioso. Eu falei, nossa, tá aí, né? Uma pessoa, uma outra referência, tal. E ele falava, olha, eu sinto que você tem uma energia muito grande, você poderia começar, né? Porque eu tava liberada, né? Uhum. Você pode começar, de repente, fazendo algum curso relacionado a energias e tal. Eu falei, tá aí, né? Meio estranho assim no primeiro momento, mas vamos lá, vamos me abrir. Tô Uhum. aberta. E aí eu comecei a fazer, então. Aí fui fazer um curso de Reiki, outro curso de cromoterapia, outro curso de aromaterapia. E aí eu me apaixonei pelos óleos essenciais, achava aquele Legal. universo incrível. Fui fazer uma formação no meio da Provence, na França, com um fabricante de óleos, enfim. E eu falava, nossa, que mundo maravilhoso, dos aromas, das ervas. Daí aquilo já foi despertando, assim, falando assim, nossa, imagine que maravilhoso você ter um espaço de terapias, imagine que maravilhoso você ter um espaço de terapias no meio da natureza, Uhum. para ajudar as pessoas a se reconectarem, né, com esse lado, porque daí aquilo foi começando a me trazer respostas do que Sim. tinha acontecido com o Zé, primeiro Zé, né? Do porquê que ele ficou doente. Então, eu fui buscando isso tudo. E aí, eu comecei a namorar com o Zé Luiz, e aí foi, assim, algo muito... a gente teve uma conexão muito forte, assim, como se fosse um reconhecimento de almas mesmo ali. Então, ele me ajudava e me apoiava muito. Ele sempre estava comigo nos cursos, eu comecei a fazer um monte de curso, viajar ao Brasil para fazer cursos relacionados às terapias, para entender todo esse universo. Inclusive, num deles encontrei Elaine Orives, nem sabia quem ela era, mas enfim. E na época ainda não tinha caído a ficha de Elaine Orives na minha vida. E aí, Uhum. aí resolvi casar, né? A gente ficou noivos, vamos casar, eu já sentia que a gente ia casar, então foi tudo muito rápido. 2 anos depois a gente estava casados. Só que quando eu tomei essa decisão, isso foi algo que mexeu demais com a minha estrutura familiar. Por quê? Eu ter decidido casar novamente, Mas entendeu? eu ia até te perguntar isso. Você comentou que sua mãe faleceu quando você ainda estava em São Paulo, né? Uhum. E quando você perdeu, né, o primeiro Zé, você, de uma certa forma, se aproximou novamente da sua família? Porque nesses momentos, às vezes, a família ela vem para Então, acolher, né? minha Como que ficou essa família, relação aí minha entre família vocês? sempre foi muito pequena, né? Eu fui criada, meus pais se separaram logo que eu era Ah, bebê. tá. Então, meu pai foi-se, nunca mais tive contato com meu pai. Uhum, Aí, minha mãe não tinha condições de ficar comigo em São Paulo, porque ela era sozinha lá, né, ela era daqui de Sorocaba e foi morar em São Paulo. uhum. E aí, meu avô falou pra ela, falou, ó, em vez de você ficar com a menina pra lá e pra cá, blá, 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 deixa ela aqui com a gente, né? E aí eu fui criada, então, Pelos seus avós. pelo meu avô, pela minha avó e por uma tia, irmã da minha mãe mais velha, que era solteira, Uhum. né? E então minha família era basicamente eles, depois de um tempo E uma você tia... não teve irmãos? não tive irmãos por parte de mãe, né? Desse Tá. núcleo familiar eu não tive, depois eu soube que meu pai teve irmãos. Uhum. Mas eu também nunca tive contato com Tá. eles. Eu realmente, né? Eles foram e nunca mais tive contato. E aí, o que que aconteceu? Então, em São Paulo, era só minha mãe que morava lá. E quando eu fui fazer a faculdade lá, depois a gente foi morar juntas lá. Eu fui morar com ela. E quando ela morreu, era só eu lá, porque não tinha mais ninguém da Uhum. família. Os outros parentes eram aqui, de Entendi. Sorocaba, né? Mas aí quando você fala que quando você casou novamente, teve um problema familiar, de quem que você tá falando especificamente? Então, daí eu tô falando dessas tias que moravam aqui em Sorocaba, né? Das minhas Entendi. primas, enfim, de outros parentes aqui da região, que era um núcleo mais pequeno, mas era um núcleo. E Uhum. assim, a decisão de eu mudar tão radicalmente minha vida, né? Foi algo que meio que chocou. Mas eu sentia dentro de mim que, tipo assim,
Eu falei assim, foi tão louco, né? Tudo tão mágico e tão louco ao mesmo tempo. Eu falei, por que que eu não vou me dar essa oportunidade? Sim. Ah, mas de repente pode se separar de novo? Sim. Ah, vai que ele morre também. Eu falei, eu posso morrer. Tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Eu falei assim, a única coisa que eu sei é que eu não quero me arrepender daquilo que eu não fiz. Aliás, Uhum. isso sempre foi um mote muito grande na minha vida. Sempre conduzi minha vida pensando exatamente nisso. Uhum. Se é algo que eu possa me arrepender de não ter tentado, É. eu vou fazer. Eu prefiro, Mais um uau pra você aqui. eu E é muito isso, prefiro, né? eu prefiro me arrepender de ter tentado do que nunca ter feito. Sim. E eu vejo que tem muita gente que às vezes tem medo de se arriscar, medo de tentar, né, e recomeçar. E aí vive aquela vida medíocre, simplesmente porque não quis tentar, né? É. E eu, Camila, eu sou meio doida também. Eu faço tudo que me dá na telha, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas o que que você foi fazer? Eu sei lá, deu vontade, eu fui, né? Eu sou assim. Mas eu falo, gente, eu prefiro me É. arrepender de algo que eu fiz e não foi tão bom, do que me arrepender de algo que eu nunca fiz e nunca vou saber como foi, como teria sido, né? Então, a gente tem que se permitir, né? Tem. E na realidade, essa é uma grande ilusão nossa, né? Porque por medo, a gente tenta manter a situação que já tá. Ah, não tá legal, ele é assim mesmo, ah, não sei o que lá, o emprego é assim mesmo, mas pelo menos eu ganho lá um dinheirinho, não sei o que lá. Daí você mantém aquela coisa que não tá legal, Mas é cômodo, né? mas é cômodo, no trabalho, num relacionamento, às vezes até com a família, seja lá o que for, e você não quer mexer, não quer mudar, porque você tem medo do que pode acontecer. Vai Uhum. que piora, né? Você ainda pensa assim, vai que piora, né? Então, só que assim, nada vai mudar na sua vida. Isso hoje a ciência explica. Nada vai mudar na sua vida enquanto você não abrir espaço para o novo. Uhum. Então, se você quer algo diferente na sua vida, que não seja a vida que você está levando, você vai ter que fazer um movimento para o vazio, Uhum. para o novo. Pro desconhecido, né? Porque a vida, e isso é uma das leis do universo, a vida, ela te ama Uhum. e ela só quer o melhor para você. Então, não importa o caminho, você sempre vai ser divinamente guiado para aquilo que for melhor para você. Então, hoje, olhando o meu passado, eu falo assim: nossa, gratidão. Gratidão a cada choro, a cada dor, a cada decepção, porque foi exatamente ali que eu tive que tomar decisões do que eu queria para minha vida. Uau, mais um uau pra você, gente. Nossa, você tá arrasando demais hoje aqui. Vai Uhul! acabar meus uau daqui a pouco. Eu te devolvo. E Gente, e é isso, né? E as pessoas às vezes não aceitam essa realidade, essas leis universais. Deixa o medo travar, né? Mas se ela olhar, porque não tem quem não tenha vivido isso já. Se Uhum. você olhar para algo que você tentou, por menor que tenha sido, ao Sim. invés de comprar essa água, vou comprar uma com gás. Nossa, olha como água com gás é legal, gostei. Tá vendo? Tá vendo? Você se Sim. abriu para o novo. Então, Uhum. assim, pequenas coisas, com certeza, você já vivenciou na sua vida. Uhum. Então, da mesma forma que uma experiência bobinha pode ter te levado para um negócio legal, por que você não pode tentar algo novo? Sim. Então, mas eu, na época, quando eu decidi casar, foi um choque Uhum. familiar. E eu peitei a minha decisão. E isso, eu peitei com dor, né? Muita dor, porque eu não entendia. Eu falava assim, mas pera lá. Vocês não querem meu bem, né? Mas pera lá, exatamente. Você fala assim, pera lá. Quando o outro morreu, veio Ninguém. gente quase do exterior, né? Pra chorar comigo lá. Uhum. E agora que eu vou casar, que eu tô super feliz, que eu tô viajando pro exterior junto com alguém, porque o primeiro Zé não entrava em avião nem pagando. E eu falei, agora eu tenho um que tá de mala pronta, já dorme com a malinha do lado da cama. Eu falei assim, agora que eu tenho alguém que tá super disposto a viver mil e umas comigo, vocês estão com medo? Uhum. Estão com medo do quê? Né? E é muito bizarro isso, né, Gi? Porque eu percebo isso É. também, que a dor aproxima muito as pessoas, mas o amor, a alegria, que são as coisas mais belas da vida, afastam. Então, assim, mas isso é sobre essas pessoas que ainda não estão despertas, né? Exato. Porque eu percebi também recentemente, eu postei, inclusive, esses Hum. dias.
né? Eu comentei com você aquele dia lá no grupo da minha família uma notícia maravilhosa que aconteceu comigo. E às vezes também eu posto fotos das minhas viagens, eu posto coisas muito legais que estão acontecendo comigo. Uhum. E as pessoas não celebram comigo, não comemoram, não falam, uau, Camila, nossa, que incrível. E às vezes eu tô olhando ali nos meus stories, não sei se você também faz isso. Eu posto umas novidades, eu falo, caramba, meu, isso aqui vai... Nossa, todo mundo vai falar. E eu olho lá, tem 2 curtidas. Eu falei, meu, mas tem uma galera aqui que eu acho que se importa comigo e nem curtiu o que eu falei. Uma baita notícia, uma baita novidade. E eu penso, será que essas pessoas, elas realmente não estão felizes por mim? Ou será que elas queriam estar vivendo o que eu tô vivendo e estão com inveja? Eu não sei o que acontece. Agora, se eu posto que eu me machuquei, que eu tô vivendo um luto, que eu tô mal, menina, meu Instagram vai pra... Ó, bate no teto, a visualização, o engajamento, pessoas me ligam, pessoas querem ir em casa. Eu falo, gente, qual o problema de vocês? É isso que me passa na cabeça. E aí, sabe o que acontece? Sabe por que isso é ruim? Uhum. E eu quero deixar isso muito claro aqui pra vocês, gente. Por que isso é ruim? Porque quando vocês agem dessa forma, muitas pessoas carentes, elas tendem a atrair mais coisas ruins para a vida dela, porque elas sabem que dessa forma elas conseguem atenção. Graças a Deus, eu já entendi como que o universo funciona, agi também. Então, eu conscientemente não consigo mais me fazer de vítima para atrair as pessoas. Às vezes acontece ainda, mas com todo esse nível de consciência a gente tem mais controle e a gente continua atraindo coisas boas. Mas tem muita gente que, sabendo disso de forma inconsciente, ela cocria coisas ruins na vida. Uhum. Então, gente, comecem a parabenizar as pessoas quando elas postam coisas legais, comecem a celebrar junto outras conquistas, comecem a realmente se conectar com as pessoas pelo amor e pela alegria, e não só pela dor. É um pedido meu aqui pra vocês hoje, porque eu tenho certeza que isso pode mudar o mundo, que é o que a gente vê hoje, né, Gi? Uhum. As pessoas só se conectam na dor. É absurdo isso. Então, vou fazer uma vírgula em cima do que você falou, tá perfeito. Que é o seguinte, né? Que foi a minha percepção, obviamente, depois de muitos estudos, do porquê que isso acontece. Isso diz muito sobre a pessoa. Essa é a grande realidade. Sobre o que ela está vivenciando. Então, e é por isso que eu faço o trabalho que eu faço hoje. Por quê? Porque a pessoa precisa entender, porque quando ela vê alguém feliz, ela se questiona. É como se aquela pessoa fosse um espelho para ela de algo dentro dela que não tá legal. Uhum. E ela fala assim, por que ela consegue, depois de um luto, ficar noiva? Entendeu? Uhum. Como é que ela consegue? E eu não consigo nem me mexer aqui. Eu não consigo nem dar um sorriso, entendeu? Então, isso está dizendo sobre ela. É por isso que a pessoa trava. Ela não consegue nem reagir, nem pôr um likezinho ali, porque tá falando sobre Reflete, ela. Né? Então, o meu recado também é esse. Para que você se observe, você passe a se observar. De uma forma mais amorosa, se acolhendo mesmo. Porque se algo do outro que é bom, de alguma forma te incomodou, tem algo em você que você tem que olhar com amorosidade, vendo o que é. É por isso que eu falo do trabalho da cura. A cura é exatamente isso, é olhar para que emoção sua, que sentimento seu, que está reverberando ali, que você é incapaz, né? Muitas vezes as melhores amigas. Você fala, eu não esperava isso nem da minha melhor amiga não ficou feliz da forma como eu fiquei de ter alcançado isso. Por quê? Porque é exatamente esse lugar. Você acaba sendo um espelho gigante para ela de algo que ela não está conseguindo entender dentro dela. Mas é exatamente isso. Quando a gente tem essas reações... Mais um alvo para você aqui. Quando a gente tem essas reações na gente, né? De você se deparar e falar assim, por que eu não fiquei feliz? Por que ela tá tão feliz e eu não fiquei feliz? Né? E por que quando ela tá chorando... Eu vou lá, quero saber, quero ver se eu posso ajudar, né? Se eu posso levar um remedinho. Por quê? Porque eu tô me conectando, eu tô vivenciando padrões de muita dor, de muita tristeza. Eu aprendi, e isso, gente, é aprendizado. Nós aprendemos a ser infelizes. A gente aprendeu a se conectar pela tristeza, pela infelicidade. E olha que triste, que lamentável que é isso, né? Mas isso foi algo que a gente aprendeu. O nosso cérebro armazenou.
Agora, a grande sacada, que até a ciência hoje prova, é que você pode reprogramar tudo isso. Você pode voltar lá, limpar completamente o seu HD de tristeza, de mágoa, de dor, de ressentimento e começar a inserir novos programas e rodar, que daí você cria o hábito, porque a gente criou o hábito de ser infeliz, agora a gente pode criar o hábito de ser feliz. Uau. E como que cria esse hábito? Buscando coisas que te fazem feliz, buscando te alegrar, buscando músicas alegres, situações alegres, pessoas alegres, a famosa ambiência. Você vai para lugares aonde você se sinta fortalecida, né? Então, é treino isso a gente aprende. É por isso que hoje eu faço a jornada Cure Sua Vida. Para você aprender que isso não é normal, isso não é natural. Não é natural, universal, porque o universo vibra amor. A frequência do universo é amor. Sim. É alta vibração. Se bobear, o universo é lilás. Por quê? Porque ele é amor incondicional. Então, a gente precisa entender que os estados de tristeza, de mágoa, de dor, de sofrimento, inclusive físico, porque o nosso corpo é energia. É uma energia condensada, mas é energia. É a nossa caixa de ressonância das nossas emoções. Então, absolutamente tudo que se manifesta no nosso corpo tem a ver com as nossas emoções. Então, foi exatamente essa minha dor, em função de eu não entender por que minha família questionou, por que amigos questionaram, por que pessoas próximas que eu achava que me amavam, né? Não estavam me apoiando. Então, aquilo doeu demais em mim, porque hoje eu sei que eu já sofria dores desde bebê da rejeição, do abandono, nananã. Então, quando eu vi pessoas se chocando com algo que eu estava tão feliz e se afastando, eu falei, nossa, não tenho condições. Então, foi ali que eu mergulhei, aí eu me afastei realmente das pessoas, ali eu precisava desse espaço, né? Para eu poder compreender, afinal, como que a mente das pessoas funcionam. Sim. Por que eu precisava ter essa compreensão do porquê que o outro pensa tão diferente de mim? Se é do mesmo sangue, por que pensa tão diferente de mim? Por que não fica feliz como eu estou feliz? Então, eu precisava ter essa compreensão. Foi aonde realmente eu entrei de cabeça na parte dos estudos de inteligência emocional. Foi aí que você foi fazer o método Louise Hay também? E aí eu entrei. Então, Louise Hay, ela voltou muito forte para mim logo depois que o Zé morreu. Eu fui pesquisar se era possível fazer alguma formação na Louise Hay. Eu falei, não, nos Estados Unidos deve ser. Imagine que maravilhoso poder trabalhar com isso, né? E aí eu fui atrás, aí me informaram que não, que já tinha uma pessoa no Brasil que já trabalhava com Louise Hay. Eu falava, como assim só uma pessoa no Brasil? Caramba. Achei super estranho. Eu falei, não é possível. Louise Hay morreu em 2017. Faz pouco tempo, foi um ano depois do Zé. E aí, eu falei, que estranho. Só que daí eu continuei, né, nesses meus estudos. Daí nisso veio Elaine Orives. E daí nisso veio um vídeo da Renata Fornari, que é a única formada na metodologia lá fora da Louise Hay, para trabalhar com a metodologia aqui no Brasil, mas para formar outros professores. Entendi. Aí foi a grande chave, né? Daí na hora eu mandei mensagem e falei... Já fez, já? Eu quero me inscrever em tudo, né? Não, mas só vai ter agora no final do ano e... Isso era tipo abril, sei lá. Não, só vai ter em dezembro e o outro só em abril do ano que vem. Falei, não, é agora, me manda o Pix que eu vou... Né? Formação caríssima. Eu falei, não, parcelo, pago, já quero tudo. Tudo que tiver eu quero. Que legal. E aí você fez tudo, né? E aí eu fui atrás, porque um estudo vai puxando para o outro, né? Enfim, daí eu fui estudando tudo, né? Fui estudando Joy Vitale, Joy Dispenza, enfim. São várias pessoas, Amit gente. Tem muito conteúdo. Física quântica. Tem muito conteúdo maravilhoso hoje disponível, né, Gi? Muito. E quando o universo ele é perfeito, porque quando você começa, aí não para mais. Porque um assunto vai puxando para o outro. E é tudo o que você busca, o que você precisa. Sim. O universo é perfeito, ele vai trazendo tudo aquilo que você... Para as respostas que você queria, né? Para te trazer as respostas daquilo que você buscava. Assim, impressionante. Tanto é que hoje, eu fiz a formação da Louise Hay daí para professora, Teacher of Love, para poder aplicar os workshops, os retiros, né? Fazer esse trabalho que eu faço também hoje. E também fiz o de coaching, hoje terapeuta,
para poder aplicar os atendimentos individuais também. Uhum. Então, durante esses últimos anos, eu fiz muitos atendimentos individuais, assim, pessoas lindas que se transformaram, mudaram radicalmente a vida também. Foi muito lindo ver esse processo. Legal. E aí, então, mas Louise Hay é a minha grande paixão, porque com todos esses estudos, né, científicos, inclusive, a constatação que eu a conclusão que eu cheguei é que o amor, que é essa frequência elevadíssima, é uma frequência de cura. Sim. Né? Então, se você vibra amor e alegria ainda é uma frequência mais alta do que do amor, né? Se olhar lá a tabela do David Hawkins, você vê lá a alegria ainda maior. Então, se você começar a praticar na sua vida de você estar alegre, situações de alegria, lugares, pessoas, músicas, dançar, enfim, fazer coisas que te alegrem, você se cura de uma gripe ou um câncer, que foi o caso da Louise Hay. Você atinge a prosperidade, a abundância em todas as áreas da sua vida, né? Porque tá tudo relacionado. Não existe a sua energia no ambiente de trabalho, sua energia em casa, sua energia... Não existe, é uma coisa só. Você é um ser só, né? Então, tudo é vibração, tudo é energia. E isso a gente vai descobrindo. E aí, quando começa realmente a manter o máximo possível da sua frequência elevada, coisas incríveis acontecem. Que aí entra, né, naquela palavrinha que a gente gosta muito de falar, que é as cocriações. Então, eu e a Gi, a gente gosta muito de ensinar as pessoas isso, gente, porque a gente vive isso. A gente cocria coisas boas na nossa vida. E hoje, infelizmente, nosso tempo já tá acabando aqui. Eu não vou conseguir contar pra vocês muitas coisas que eu e a Gi vivemos juntas, mas a Gi, gente, ela conseguiu cocriar, inclusive, aquele espaço que ela contou pra gente, né? E hoje você tem um espaço, né, Gi? Fala pra gente quais são os projetos aí desse espaço e depois a Gi volta aqui pra ela contar pra gente também como que ela cocriou, porque essa história é maravilhosa, né? Mas linda. conta pra gente sobre a Chácara Astro de Luz também, que eu sei que foi uma das maiores cocriações da sua vida. E o que você faz lá dentro? Quais são os próximos projetos? Fala um pouquinho aí pra gente sobre isso. Então, aí a chácara realmente era um sonho, ter um lugar para as terapias. Mal sabia eu o quanto que poderia ser feito lá. Então, o meu grande sonho se concretizou de ter esse lugar na natureza, um lugar muito lindo, e é um lugar que tem até uma relação afetiva, né? Porque eu fui para lá quando era criança, era a chácara da melhor amiga da minha tia que me criou. Olha só. Então tem esse lado. E a chácara hoje, né, é a sede do instituto. Eu tenho um instituto Astro de Luz, então a Chácara Astro de Luz é a sede desse instituto. E o meu propósito era ajudar as pessoas realmente para se curarem. E hoje eu vejo que o propósito ele é muito maior, porque a ideia é exatamente o quê? Que seja lá um lugar físico onde as pessoas se sintam acolhidas, amadas, e eu sinto que as pessoas sentem isso quando vão para lá. Todo mundo fala isso, né? Quando a gente chega lá. Se sente num lugar encantado, e eu quero muito essa pegada mesmo, porque eu adoro, né, esses filmes de encantamentos. E a ideia é exatamente essa, que as pessoas vão para lá, porque elas se sintam acolhidas, se sintam amadas, para que elas possam despertar para o poder que elas têm de criar a sua própria realidade, de elevar a sua frequência, de se treinar, de se permitir a viver em mais alegria, em mais amor, porque isso é um hábito que você pode criar. Sim, com certeza. Né? Da mesma forma que fomos treinados para ser infelizes, a gente pode se treinar para ser feliz. Então, e aí o Astro de Luz veio com essa proposta de ajudar as pessoas a se curarem, de ser um lugar aonde você vai de uma forma muito amorosa, e compreender de que forma que você acreditou que a vida era e o quanto que você é capaz de transformar tudo na sua vida, tudo, desde uma doença até uma escassez, né? Tudo pode ser modificado. E a intenção hoje, o Astro hoje tem um espaço onde eu faço os eventos, eu também abro para outros profissionais, para eventos, exclusivamente para eventos de desenvolvimento humano, saúde, terapias ou bem-estar. Então, é um espaço que desde o início a minha concepção é para isso, não é para fazer E ele é propício para isso, né? Não é para outros eventos familiares, não, é com este propósito. Ele nasceu, ele existe
para esta missão, de ajudar as pessoas a despertarem para o seu próprio poder de autocura e de ter uma vida mais leve, mais feliz, com mais Sim. propósito, com mais alegria, com mais amor. Então, agora a gente tem esse espaço, eu estou fazendo investimentos na chácara, estou construindo um espaço bem maior. Eu me formei o ano passado, né, nessa busca por cura, eu me formei o ano passado em nutrição, então agora eu estou construindo uma cozinha lá também, industrial, com refeitório. Legal. E a próxima etapa, que também é um grande sonho, é ter a hospedagem, para poder ter Ótimo. retiros, ter imersões, ter até momentos, você passar, sei lá, uma semana, imagina você passar uma semana reprogramando né, Maravilhoso. vários aspectos da sua vida, num ambiente que vai te favorecer, porque a natureza é alta frequência, Sim. né? A natureza está conectada com o universo. Então, só de Exato. você estar lá, você já está sendo curado. Sim. E, gente, não é porque eu sou parceira da Gi, tô sempre lá, tô frequentando, né, o espaço também, mas não sou eu que tô falando, tá? Todo mundo que vai lá fala que é um espaço realmente acolhedor, divino, abençoado. Não tem uma pessoa que não vai lá que não sente a energia daquele lugar. Então, assim, eu tenho certeza que tudo que a Gi visualizou na mente dela, não só fisicamente, mas espiritualmente, ela conseguiu concretizar e manifestar naquele espaço. E muitas coisas acontecem lá. Então, tem a jornada Cure Sua Vida. Depois vocês podem acompanhar a Gi lá no Instagram dela para também saber um pouco mais sobre esse projeto. A Gi abriu o espaço também para ser sede de um outro movimento que eu faço, que é o Movimento A Vida é Incrível, que também, em parceria com a Elaine Orives, a gente também ajuda as pessoas a elevarem sua frequência vibracional. E tem muitas coisas acontecendo lá. E esse espaço, ele também pode ser utilizado por outras terapeutas que queiram fazer esses movimentos, porque uma coisa que a gente sempre fala é que não existe competição. Se a gente tem o mesmo propósito, a gente tem que estar junto, temos que unir forças, e a gente tem esse espaço maravilhoso, que você pode estar lá fazendo seu movimento, conectando novas pessoas. Tem muita gente que às vezes vai num evento seu, depois vai no meu, daí se conecta, e vai no outro de outra pessoa, e de repente a gente tá todo mundo junto, né, na mesma vibração. Isso é maravilhoso. Então, assim, infelizmente aqui a gente vai, né, ter que encerrar o nossa conversa, nosso bate-papo, mas eu e a gente tá sempre disponível. Eu vou deixar também os seus contatos. E, inclusive, nesse mês, na próxima semana, no dia 22 de abril, a Giane vai estar com a gente num evento, que é a imersão Levanta Mulher. E ela vai contar um pouquinho da história dela lá também. Tudo bem que a história dela agora vocês já sabem, mas ela vai ajudar você, que talvez ainda não conseguiu despertar, a realmente mudar essa consciência e começar a atrair coisas boas na sua vida. Então, vai ser uma palestra maravilhosa. Vamos ter várias palestrantes lá também. E a Gi tem muita coisa legal para compartilhar com vocês, gente. Isso não é só nesse episódio que vocês vão conhecer a Giane. Sinto muito. Vocês vão ter que sentar com ela e marcar um café. Tem. E aí, Gi, pra gente ir encerrando aqui, eu sei que essa história é maravilhosa, que você tem muito conteúdo. A gente vai ter que marcar uma parte 2, mas o que você está sentindo agora no seu coração de compartilhar, talvez, com as pessoas que estão escutando a gente aqui, pra gente ir encerrando essa live maravilhosa? Eu diria que, assim, acredite em você. Você é um ser amado pelo universo. A vida te ama. Ninguém tá aqui para sofrer. Tá todo mundo aqui experienciando. Isso aqui é uma experiência de vida. Eu acredito que nós somos seres espirituais que estamos tendo uma experiência num corpo físico. Mas a gente tá aqui exatamente para usar o nosso livre-arbítrio, para usar o nosso poder de escolha para aquilo que seja realmente melhor para nós. E a vida vai refletir isso, não tem como, isso é uma lei do universo. A vida te ama e a vida quer que você faça as melhores escolhas para você. Então, use o seu poder. Use o seu poder. Uau! Muitos uaus pra você hoje. Gratidão. Gratidão, amada. Amei. Gente, muito obrigada, né, por estar aqui acompanhando a gente. Depois acompanhem a Gi lá. E não percam o evento do dia 22 de abril. Vai ser aqui em Sorocaba mesmo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E nos vemos no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Muito bom.